Olá, graça e paz para o seu coração, Deus abençoe sua vida nesse dia. Queridos, quero compartilhar com vocês uma breve reflexão. E o título aqui dessa minha ministração para você, algo que eu quero compartilhar para um tempo como esse, é sobre a morte e a vida. Olha só, você participa da mesma realidade que eu. E o que a gente encontra no nosso país, no Brasil, são estatísticas de grandes números relacionados à morte. Por exemplo, eu fiz algumas pesquisas aqui em órgãos como o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, o IPEA, que traz dados estatísticos aí sobre diversos assuntos. Nós temos no Brasil, queridos, 60 mil mortes por ano relacionadas a acidentes de carro. Nós temos 41 mil assassinatos que acontecem por ano. Nós temos mais de 4.500 mortes de pessoas que morrem por tuberculose. Nós temos 140 mil mortes de pessoas por hipertensão a cada ano. Outras 200 mil mortes por ano relacionadas a doenças cardiovasculares, infarto, coisas desse tipo. Nós temos ainda outras 200 mil pessoas que morrem anualmente por causa do câncer. Pneumonia, doenças respiratórias matam cerca de 139 mil pessoas por ano. 74 mil pessoas ainda morrem por causa de doenças endócrinas, doenças nutricionais, doenças relacionadas ao metabolismo, como por exemplo diabetes, que aliás 78% desses 74 mil são relacionados à morte por complicações da diabetes. 63 mil pessoas morrem por ano por causa de doenças no fígado, no aparelho digestivo. E haveria ainda tantos outros números relacionados a mortes no nosso país que a gente poderia estar citando aqui. Eu não estou trazendo esses números aqui para assustar, para impressionar, mas de fato, queridos, a morte é uma realidade presente em nossas vidas. O fato é que nós sabemos, né, como todos falam, todos vamos morrer. Seja por causa natural, seja por causa do envelhecimento, por doenças. A morte é algo que está realmente inevitável para nós. Animais, plantas, tudo vive o ciclo da vida e da morte. O universo, o nosso universo, com suas galáxias, com suas estrelas, apresenta o ciclo de galáxias que se vão, galáxias que surgem, estrelas que morrem, estrelas que nascem. Em nosso corpo, todo dia a gente encontra tecidos, órgãos sendo renovados, reparados por células, porque células morreram e novas células nasceram. Mas o homem, o ser humano, nós, porém, o homem consciente de sua essência espiritual, o homem sabe que ele transcende esta vida. Ele transcende essa vida efêmera, esse momento efêmero da vida. Cada um consciente da sua essência espiritual, no seu eu oculto, no seu homem interior, tem um ponto, é um ponto verdadeiro, misterioso e eterno. Mas a gente lida com a morte, o contato concreto com a morte faz com que a gente se confunda, com que a gente se abale, faz com que a gente seja tomado por pensamentos às vezes até bizarros, como por exemplo pensamentos que a gente diz uns para os outros, diz para nós mesmos: a gente não vale nada. Pensamentos que dizem que, por exemplo, não vale a pena se esforçar para nada nessa vida. No final, todos estaremos aí, olha, enterrados, estaremos num cemitério. Pensamentos fatalistas assim, pensamentos que tiram o ânimo. De fato, né, queridos, o concreto da morte, a realidade de vermos uma pessoa que há pouco tempo estava respirando, estava falando,
estava se expressando e agora está um corpo inerte. Tudo isso realmente nos confunde e nos abala. Calvino escreveu algo a respeito da nossa fé, questionando como alguns cristãos às vezes se deixam levar pelo medo da morte. Ele disse o seguinte, abre aspas, é terrível ver muitos que se orgulham de ser cristãos estarem cheios de medo da morte, que até tremem só com sua menção, como se isso fosse a maior calamidade que pudesse cair sobre eles. É claro que devemos preservar a nossa vida, tanto quanto for possível e necessária. Todos temos sentimentos e instintos de sobrevivência, de preservarmos a nós mesmos, a nossa integridade física, mental, espiritual. Mas Calvino nos chama atenção para algo muito importante. Jamais devemos viver com medo da morte se nós temos a verdadeira fé em Cristo. Nós temos fé em Jesus, nós não precisamos temer a morte, seja ela em qual circunstância for, preservando a vida sempre que for possível e necessário, mas nunca deixando de viver um projeto de fé, a fé em Cristo. Jesus venceu o mundo, Ele venceu a morte, Ele é a ressurreição e a vida. Aquele que crê nele, Ele disse, aquele que crê em mim, ainda que morra e viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. São as palavras em João, Evangelho de João, capítulo 11, verso 25. Nós vivemos dias onde se discute todo momento. Quantos irão morrer por causa do Covid-19? Sabe o que nós precisamos fazer? Levar para o centro dessa discussão a fé, a esperança e o amor que foi manifestado em Cristo Jesus, para que o medo seja lançado fora, para que no centro dessa discussão haja a mensagem de salvação de Deus para todo aquele que abriu seu coração e nele crer. Faça isso, querido. Compartilhe a sua fé com alegria, levando amor, esperança para aquele que ainda não crê. Num tempo como esse, as pessoas querem saber o que Deus tem para dizer a elas, o que Deus tem para a vida delas. Há uma vida eterna para todos nós em Cristo Jesus. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua semana. Ore por esse tempo de Deus.